Capítulo 93 Casamento. O destino do cortejo era o território da família Ming. Dessa forma, milhares de Zhao caminharam até a capital da província dourada. O casamento entre Zhao Tian e Ming Shui atraiu pessoas de todos os lugares da província dourada e de todas as cidades e províncias vizinhas. As histórias sobre a força e a vitória de Zhao Tian e a família Zhao já tinham se espalhado por todos os cantos. Por causa destes contos virais, nenhuma das grandes personalidades desses lugares poderiam deixar de comparecer à cerimônia. As famílias Olonglin eram temidas por diversos cantos e as suas forças eram reconhecidas por todos. Contudo, o pilar da queda e da obliteração dessas duas famílias foi a família Zhao. Além de tudo, Zhao Tian era o atual campeão do torneio de classificação da Lua Abrasante. Mesmo que não pudessem interagir com Zhao Tian, todos que vieram de longe queriam ao menos sondar quem era aquele jovem e se ele realmente possuía uma base de força tão assustadora. Assim que o cortejo chegou nos portões da capital, a família Zhao se deparou com um lugar totalmente enfeitado e repleto de pessoas. Uma multidão estava com os olhos brilhando enquanto aplaudiam e gritavam o nome de Zhao Tian. Aqueles que vieram de longe, somente para saber se as histórias eram reais, ficaram espantados quando viram que acima do cortejo, 4 homens estavam voando. O que? 4 atrozes. Que absurdo! As histórias são reais. Então é por isso que o Olongbai e a famigerada família Olong caiu. Não é apenas isso. Olhem. Aqueles homens são todos opressores. Tem mais de 80 ali. 80 opressores. Como isso pode ser possível? A partir de hoje, eu nunca provocarei essa família e nunca farei nada contra a província dourada. Eu darei um jeito de estreitar os laços com essa família. Eu quero tê-los como aliados. Inimigos assim nunca devem ser provocados. Para falar a verdade, a única coisa que eu quero no momento é ficar longe deles. Assim que essa cerimônia acabar, eu irei para casa e nunca mais retornarei para cá. Eu não faço ideia do que farei depois de ver o que eu acabei de ver. Eu com certeza reunirei o conselho da minha família e estudarei a melhor forma de lidar e não provocar essa família Zhao. As personalidades de diversas famílias e províncias estavam comentando sobre o que fariam quando descobriram a força da família Zhao. Alguns estavam com medo e queriam distância, outros queriam uma abordagem comercial, outros queriam criar laços de amizade ou respeito, mas no final cada um deles compartilhava do mesmo pensamento. Nunca provoque aquela família. Em meios aos gritos e aplausos, Zhao Tian cavalgava de cabeça erguida e cumprimentava as pessoas que lhe proporcionavam uma recepção calorosa. A cada aceno, Zhao Tian provocava diversos tipos de sentimentos em diversos tipos de pessoas. As garotas particularmente, acenavam para Zhao Tian como se tentassem fazê-lo desistir do casamento. Sempre que Zhao Tian respondia aos acenos de forma gentil, as garotas sentiam as suas pernas amolecendo, as suas roupas íntimas ficando úmidas, os bicos dos seus seios ficando duros e os seus pensamentos se perdiam na imagem daquele lindo príncipe que estava diante delas. Os olhares delas ficavam fixos no mais profundo verde dos olhos de Zhao Tian. Zhao Tian estava certo de que se ele não tivesse chegado à sua posição atual, a maioria daquelas moças sequer olhariam para ele, mas isso não significa que ele não se aproveitaria um pouco e provocaria elas.
O tempo todo, Zhao Xin esteve sorridente e contente com a recepção que a família Zhao estava tendo. Assim como Zhao Tian e Zhao Rei, Zhao Xin acenava para as pessoas. Contudo, Zhao Xin se esforçava um pouco mais para acenar para as mulheres mais maduras da multidão. Zhao Tian também era o alvo dos olhares invejosos e cruéis dos jovens que observavam as damas às quais eles eram interessados se derretendo por causa de um simples aceno. Quando se aproximaram do território Ming, os Zhao se depararam com um imenso e belo caminho de flores, que se estendia até os portões da família Ming. Nas extremidades laterais dos caminhos, incontáveis homens, vestidos com roupas brancas e empunhando espadas, aguardavam Zhao Tian. Ao lado destes homens, havia um tigre branco que estava de pé. Estes homens pertenciam à família Gu. Assim que Zhao Tian começou a caminhar pela estrada de flores, uma onda extremamente sincronizada de pessoas começaram a levantar as suas espadas em saudação. Os tigres que estavam ao lado deles abaixaram as cabeças como uma forma de respeito. Também, as mulheres da família Gu caminhavam de costas enquanto despejavam mais flores no caminho da comitiva Zhao. O cortejo ficou ainda mais belo quando ele se encontrou com a recepção da família Gu. Após percorrer um longo caminho, Zhao Tian finalmente chegou aos portões da família Ming. Os portões estavam escancarados a fim de mostrar que eles estavam recebendo pessoas às quais eles tinham afeto. O cortejo passou pelos portões e percorreu outro caminho, que desta vez estava repleto de pessoas da família Ming. A festa no território Ming acompanhou o cortejo por onde quer que ele passasse. Após um longo percurso, o cortejo finalmente chegou ao local da celebração. Milhares de cadeiras estavam espalhadas por um lindo jardim, tudo estava enfeitado com as melhores coisas que a família Ming poderia conseguir. Na frente das cadeiras tinha um altar, logo atrás do altar, um lindo e cristalino lago contrastava com a paisagem verde. Mingakami e Ming Xiao recepcionaram o cortejo, os Zhao e todos os outros convidados, procuraram os seus lugares e se sentaram para ver a cerimônia. Zhao Tian desceu do seu cavalo e como a sua mãe não poderia acompanhá-lo naquele momento, ele caminhou para o altar de braços dados com Zhao Xin. Zhao Tian tentou ficar calmo, mas a cada momento que passava, um imenso nervosismo preenchia o seu coração. De repente, o som divino de uma harpa preencheu os ouvidos dos presentes. Todos se levantaram e observaram enquanto 30 belíssimas damas, vestidas com longos e divinos vestidos verdes, escoltavam um casal e despejavam pétalas de rosas durante todo o caminho. Ming Zong vestia um manto verde, extremamente elegante e caminhava de braços dados com Ming Shui. Asterisco tum tum pasterisco asterisco tum tum pasterisco. Assim que viu Ming Shui, Zhao Tian sentiu o seu coração acelerar. A imagem que estava na frente dele era algo que ele acreditava que não possuía nada mais belo no mundo. Ming Shui usava um vestido longo e verde, bordado com detalhes dourados, os seus belos cabelos loiros estavam soltos ao vento. No topo da cabeça dela, havia uma bela tiara de ouro, cravejada com uma grande esmeralda no centro dela. A pele branca dos seus braços estava visível até os ombros, os seus maravilhosos olhos azuis confirmavam a perfeição daquela mulher. Os olhares de Ming Shui e Zhao Tian se encontraram e não se desviaram por nenhum segundo. Durante aquela caminhada, os dois se olharam como se não houvesse mais nada ou nenhuma outra pessoa no mundo. Eles sentiram que estavam diante dos centros dos seus universos. Zhao Tian começou a caminhar na direção de Ming Shui e assim que os dois se encontraram, ele pediu a permissão de Ming Zong e estendeu a mão para ela.
Com a devida permissão de Mingzong, Ming Shui soltou o seu pai e segurou no braço esquerdo de Zhao Tian. Após se olharem por mais algum tempo, os dois caminharam lentamente na direção do altar. Você é mais bela do que todas as deusas do universo. Zhao Tian cochichou para Ming Shui. Sig. Você também é mais belo do que qualquer rei ou imperador de qualquer mundo. Ming Shui cochichou de volta. Lado a lado, os dois caminharam para o altar, onde um mestre de cerimônias da família Ming os aguardava. A cerimônia aconteceu sob os olhos de todos. Zhao Tian e Ming Shui saudaram e agradeceram aos seus pais e antepassados, aos deuses, a todos presentes. Eles afirmaram e juraram as suas intenções de amor e cumplicidade, um pelo outro. Faltavam apenas mais duas coisas para que a cerimônia se encerrasse, que eram os votos dos noivos e a entrega das alianças. Shui. Eu, Zhao Tian, prometo que eu serei o seu marido e o homem da sua vida. Eu prometo que te darei uma família e uma vida repleta de felicidades. Eu caminharei ao seu lado nos momentos difíceis e superaremos qualquer coisa, juntos. Eu defenderei a sua honra e o seu bem-estar a qualquer custo, mesmo que isso custe a minha própria vida. Eu recebo a sua vida, mas te darei a minha como forma de retribuição. Zhao Tian falou enquanto segurava as mãos de Ming Shui e olhava no zela dela. Tian. Eu, Ming Shui, prometo que eu cuidarei de você e serei a mulher da sua vida. Eu cuidarei dos nossos filhos e iremos sorrir nos nossos momentos felizes. Eu estarei ao seu lado, sempre que você precisar que eu esteja. Eu te entrego a minha vida, mas eu cuidarei da sua com uma determinação muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Ming Shui falou enquanto olhava nos olhos de Zhao Tian. Assim que os dois terminaram, os dois sorriram e olharam na direção dos convidados. Novamente, a harpa soou. Os olhares se viraram novamente, mas dessa vez a maioria das pessoas estava se segurando para não rir. O fato era que quem carregava as alianças era um homem, Gu Ren. As características selvagens e amedrontadoras de Gu Ren se tornaram fofas quando ele apareceu todo engomado e carregando uma almofada vermelha, com duas alianças. Também, ao lado de Gu Ren, dois filhotes de tigres brancos caminhavam junto com ele. Envergonhado, Gu Ren fez todo o caminho com a cabeça baixa e o rosto corado. Ele tentava a todo momento evitar fazer contato visual com as pessoas que estavam na cerimônia. Maldita aposta, Gu Ren gritava interiormente a cada passo que ele dava. Assim que chegou até os noivos, Gu Ren viu que tanto Zhao Tian, como Ming Shui, estavam se divertindo enquanto sorriam de orelha a orelha. Peguem logo. Gu Ren falou a fim de apressar os dois e acabar logo com aquela situação. Antes de pegar uma das alianças, Ming Shui deu um riso contido e acariciou um dos filhotes de tigre. Zhao Tian não fez isso, mas ele esticou a mão e zombeteiramente acariciou a cabeça de Gu Ren, como se estivesse recompensando um animal de estimação. Filho da puta! Gu Ren cochichou para Zhao Tian, mas não fez nada para impedi-lo. Após zombar de Gu Ren, Zhao Tian pegou a aliança, que um dia pertenceu à sua mãe e se virou para Ming Shui. Ming Shui segurava uma bela aliança de ouro e lentamente a colocou no dedo anelar esquerdo da mão esquerda de Zhao Tian. Zhao Tian pegou aquela simples bijuteria e a colocou lentamente na mão esquerda de Ming Shui enquanto falava: esta aliança é simples, mas simboliza o amor inabalável entre os meus pais. Ela foi da mulher que eu mais amei nesse mundo, a minha mãe. Agora, ela ficará no dedo da mulher que mais amarei no mundo. Você.
Ming Shui viu aquela simples bijuteria sendo colocada no seu dedo, mas não nutriu nenhum desprezo por ela. Pelo contrário, ela sentiu o sentimento que aquela aliança carregava e definiu que aquele seria o maior tesouro da vida dela. Após as alianças serem colocadas, os dois se tornaram marido e mulher. A tradição era o marido beijar a noiva, então Zhao Tian olhou para Mingzong com um sorriso estranho e falou enquanto encolhia o pescoço e levantava os ombros: "Sogrão. Me desculpe." Assim que a voz de Zhao Tian caiu, ele se virou para Ming Shui e a beijou como se fosse a primeira vez. Assim que o beijo foi dado, todos comemoraram e gritaram de alegria. O clima de festa se espalhou por todo o território Ming. A festa de casamento começou e as pessoas se divertiram e ofereceram os seus cumprimentos aos noivos por um longo tempo. Estava previsto que esse casamento seria a maior festa que a província dourada já tinha visto. A festa duraria por 5 dias inteiros e não teria nenhuma interrupção. Após horas entretendo os convidados, Zhao Tian e Ming Shui se retiraram do local e foram para o quarto a fim de sacramentar a sua união. Um aconchegante e romântico quarto, enfeitado de vermelho e com uma enorme cama no centro, estava à espera dos noivos. Assim que Zhao Tian fechou a porta, os corações dele e de Ming Shui aceleraram devido ao pensamento do que aconteceria a seguir. "Marido. Como será que? Eu estou com medo", Ming Shui falou enquanto segurava os seus ombros. "Eu também não sei como será." "Esposa. Nós vamos descobrir e aprender, juntos." Zhao Tian falou enquanto caminhava até Ming Shui. "Bosun, olá Marilene." Zhao Tian acariciou o rosto e os cabelos de Ming Shui com a sua mão direita enquanto a sua mão esquerda puxava um laço que segurava o vestido de Ming Shui. Ming Shui colocou as mãos sob o manto de Zhao Tian e o jogou para trás. O manto de Zhao Tian e o vestido de Ming Shui caíram no solo. Ming Shui se sentiu exposta, pois apenas um sutiã branco e uma calcinha branca impediam que Zhao Tian pudesse ver o seu corpo completamente despido. Zhao Tian puxou Ming Shui para perto dele e começou a beijá-la enquanto ela desabotoava a túnica dele e retirava, revelando o tronco despido de Zhao Tian. Zhao Tian passou as suas mãos pelas costas de Ming Shui e com um simples toque, ele desabotou o sutiã dela, revelando belíssimos seios e mamilos rosados. Assim que o sutiã de Ming Shui foi retirado, os dois puderam sentir os corpos um do outro e o calor do desejo que inundava os seus pensamentos. As mãos de Ming Shui e Zhao Tian ficaram incontroláveis e em um curto lapso de tempo, Ming Shui já tinha arrancado as calças e cueca de Zhao Tian. Zhao Tian não ficou para trás, pois com um simples movimento das suas mãos, ele já tinha rasgado a calcinha de Ming Shui. Enquanto os dois se beijavam intensamente e usavam as suas mãos para sentir cada parte dos seus corpos. Zhao Tian agarrou Ming Shui pela cintura e a ergueu do chão. Assim que foi erguida, Ming Shui usou as suas pernas para se segurar na cintura de Zhao Tian e continuou a beijá-lo. Zhao Tian deu alguns passos até chegar na cama e lentamente colocou Ming Shui nela enquanto se deitava sobre ela. Com a sua mão direita, Zhao Tian sentiu a maciez e a umidade da rosada vagina de Ming Shui enquanto a acariciava, fazendo com que ele tivesse alguns espasmos de prazer. Ming Shui tocou o pênis de Zhao Tian e usou a sua mão direita para acariciá-lo para cima e para baixo. Nenhum lençol foi usado, pois os dois queriam ver e sentir cada parte dos corpos um do outro. Enquanto os beijos e carícias aconteciam, Zhao Tian colocou o pênis nos grandes lábios da vagina de Ming Shui e o introduziu lentamente na macia, úmida e quente vagina.
No início, Ming Shui sentiu uma dor e percebeu que acabara de acontecer um pequeno sangramento e cravou as suas unhas nas costas de Zhao Tian. Isso confirmara que naquele momento ela tinha se conectado totalmente com Zhao Tian e tinha acabado de perder a sua virgindade. A dor de Ming Shui rapidamente se tornou prazer enquanto Zhao Tian gentilmente movimentava o seu corpo para frente e para trás. Mesmo repleto de prazer, Zhao Tian temia que pudesse machucar Ming Shui, afinal, essa era a primeira vez dele também. Enquanto os dois percebiam as melhores formas de fazer aquilo, os movimentos foram ficando mais intensos e mais rápidos. Não havia nenhum lugar das costas de Zhao Tian que não estivesse arranhado. Ming Shui estava repleta de marcas vermelhas devido aos apertos e mordidas que Zhao Tian dava no corpo dela. Como a dor já tinha se tornado algo do passado, Ming Shui teve consecutivos orgasmos. Isso fez com que ele não quisesse parar por nada nesse mundo. Após quase 2 horas de coito, Zhao Tian finalmente sentiu que alguma coisa estava sendo expelida do seu pênis. Por um instante, ele perdeu o controle do seu corpo e tremeu enquanto sentia a melhor sensação da sua vida. Após ter vários orgasmos, Ming Shui sentiu aquele líquido quente dentro dela, causando outra sensação prazerosa. Os dois finalmente tinham consumado o casamento. Suados e exaustos, Zhao Tian e Ming Shui se deitaram lado a lado, se abraçaram e se olharam por um longo tempo. Após cerca de 1 hora de descanso, os dois já estavam prontos novamente para repetir o melhor ato das suas vidas. Será que ele se lembra que eu estou aqui? Gold gargalhou enquanto observava o ato sendo repetido.